Eu passo a palavra, então, ao companheiro Rui Brito de Oliveira Pedrosa. Companheiro, esse problema cujas consequências nós encaramos agora na situação da CACI. Está funcionando mesmo o microfone? A uma programação do Banco do Brasil que começou a se delinear no ano de 1966 com a reforma do Estatuto da CACI. Até então, o Banco do Brasil nos prestava assistência médica hospitalar como empregador através da CACI. A CACI era um departamento do banco, funcionava dentro do Banco do Brasil, um departamento sui generis, porque o banco atribuía à CACI a prerrogativa de eleger seus dirigentes, que dava o suporte dessa assistência através do Departamento de Assistência Social e do MEDIC. O banco tinha um departamento médico composto por médicos e por enfermeiras e por enfermeiros contratados como funcionários com quadro próprio dentro da estrutura funcional do Banco do Brasil. E, além disso, o banco, a CACI contratava médicos pelo sistema de livre escolha. E a CACI operava em todas as agências do Banco do Brasil, tendo como representante local o gerente do Banco do Brasil. E na parte burocrática, o atendimento era feito dentro das agências do Banco do Brasil por funcionários do próprio Banco do Brasil lotados dentro do quadro de pessoal dessas agências. Então, era um serviço excelente. E o Banco do Brasil complementava todo este suporte ressarcindo as despesas com a aquisição de medicamentos. O funcionário comprava o medicamento receitado pelo médico, comparecia na agência do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, pela CACI, respondia ao ressarcimento desse medicamento. Quando foi em 1996, de repente, os nossos colegas, voltamos ao que nós falamos antes, nós tínhamos o quadro de representação sindical do Banco do Brasil atribuído aos colegas integrantes da tendência à articulação que mereciam a confiança absoluta dos colegas do Banco do Brasil. E naquele ano, 1996, esses colegas nossos eleitos para a CACI, que funcionava dentro das agências do Banco do Brasil, e os diretores eleitos, os representantes eleitos para a CACI, assim como o representante do Banco do Brasil nomeado para a CACI, eram colocados pelo Banco do Brasil à disposição da CACI com o adicional de função e os proventos pagos pelo Banco do Brasil, e toda a estrutura a cargo do Banco do Brasil. Então, em 1996, os nossos colegas dirigentes sindicais que nos representavam, merecedores da nossa confiança, começaram a correr às agências do Banco do Brasil, de norte a sul, pregando a necessidade de nós assumirmos o papel protagônico na gestão da CACI. Diziam eles o seguinte: a CACI ligada ao Banco do Brasil obedece às injunções da política do Banco do Brasil. Quem manda na CACI é o Banco do Brasil e nós precisamos ter autonomia para isto, e isto será uma grande conquista do funcionalismo do Banco do Brasil. Eles venderam essa ideia aos colegas do Banco do Brasil. E se bem que entre os funcionários do Banco do Brasil nós temos um quadro de elite, funcionários capazes, porque são contratados através de um processo de aferição de méritos,
apurada em concurso público, que gera um espírito de corpo muito positivo, gerava um espírito de corpo que procurava defender o Banco do Brasil contra injunções externas. No que diz respeito aos nossos interesses, nós temos nos comportado de forma extremamente alienada, porque acreditamos em tudo. E esses colegas pregaram, então, a autonomia da CACI frente ao Banco do Brasil para que nós pudéssemos ter, então, uma situação ideal, que não era possível com a CACI vinculada ao Banco do Brasil, funcionando dentro da estrutura do Banco do Brasil, e defenderam, então, a reforma do Estatuto da CACI, que saiu do Banco do Brasil. A CACI foi ligada do Banco do Brasil e transformada em empresa de mercado. Eles diziam que era muito mais eficiente, muito mais eficaz, etc. Consequência imediata dessa transformação estatutária. A Previ, considerada empresa de mercado, imediatamente o banco passou a CACI. O banco passou a cobrar aluguel da empresa CACI, ali onde ela ocupava dependências do Banco do Brasil, e aluguel caríssimo, o que levou alguns dirigentes da empresa CACI a dizer que estavam pagando aluguel caro ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil reclamando espaço nas suas dependências, e eles passaram a alugar imóveis fora do Banco do Brasil, pagando em alguns casos aluguel caríssimo. Nós soubemos que o Banco do Brasil tomou esse conhecimento, tivemos em mão esse relatório da INGER, realizada na empresa CACI, que constatou uma série enorme de irregularidades. Em algumas agências se pagava um aluguel caríssimo. E não só isso, os colegas que eram colocados à disposição da empresa CACI pelo Banco do Brasil, com os salários pagos pelo Banco do Brasil, passaram a ser remunerados pela empresa CACI. O Banco do Brasil de imediato se desonerou desse encargo e o transferiu para a empresa CACI. O Banco do Brasil fechou o MEDIC, o Banco do Brasil fechou as enfermarias, fechou o DEASP, o Banco do Brasil fechou as enfermarias que funcionavam em todas as agências de capitais do Banco do Brasil, e com isso economizou uma fábula. E a nossa contribuição para a empresa CACI aumentou. Nós contribuímos, se não me der a memória, na base de 2 por 1, e eu peço que me corrijam, porque eu não me lembro muito bem disso aí. E a nossa contribuição aumentou de 3% para 4,5%. De 1,5 para 3. De 1,5 para 3. De 1,5 para 3. Muito bem, então, para o Banco do Brasil foi um altíssimo negócio a criação da empresa CACI. Com isso começou o desmonte do Serviço de Assistência Médica do Banco do Brasil, que foi secundado no ano seguinte, em 1997, com o início do desmonte do nosso sistema de proteção previdenciária, com a reforma do Estatuto da Previ, que também foi tornada independente do Banco do Brasil, com os salários que até então pagavam os salários dos diretores nomeados e eleitos da Previ, com a remuneração do cargo de confiança. O Banco do Brasil autorizou de imediato a remuneração desses diretores por um salário que equivale ao de diretores, etc. e tal. Todas as despesas passaram a ser pagas pela empresa, pela Previ, né? Não, no caso da reforma da Previ. Então, essas duas reformas, a reforma da CACI em 1996 e a reforma da CACI em 1960 e 97, completaram o desmonte do nosso sistema de assistência social e de assistência previdenciária. Na ocasião, nós tomamos conhecimento e eu me situei entre aqueles colegas que alertaram o corpo social e mostraram que nós estávamos diante de um grande blefe, porque essas duas transformações foram apresentadas como conquistas históricas do funcionalismo do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, de uma forma muito sigela, muito honesta, silenciosamente não dizia nada e se beneficiava dessa situação. Foram bilhões e bilhões de reais que o Banco do Brasil passou a acumular de ganhos
com essas duas reformas. Os diretores da Previ passaram a ser remunerados com salário equivalente ao de diretor. Os representantes do banco também passaram a ser remunerados com salário de diretores do Banco do Brasil. E a taxa de administração que a Previ cobrava dos associados passou de 2% para 5% de imediato, né? Pois bem, de lá para cá, a situação foi mudando e a CACI, quem acompanhou a apresentação dos relatórios da CACI, com o parecer da auditoria e dos auditores independentes, verificou que chegou o momento em que se dizia os auditores independentes chegaram a temer pelo futuro da CACI. Os fatos se encarregaram de comprovar que, primeiro ponto, a assistência piorou e os encargos nossos foram aumentando. A empresa CACI deixou de reembolsar as despesas efetuadas com a compra de medicamentos e passou a fazer uma cobertura seletiva por uma remuneração muito menor, por um pagamento percentual menor da compra de medicamentos do que no tempo em que a CACI integrava a estrutura do Banco do Brasil. Com a demissão de médicos, enfermeiros, etc. e tal, o Banco do Brasil também economizou. Hoje se pode dizer que o Banco do Brasil economizou bilhões de reais com a criação da empresa CACI. No caso da Previ, quando ela foi submetida a essa reforma estatutária em 1997, nós verificamos que havia alguns fundos de pensão que mantinham convênios com planos de saúde e retiravam do seu superávit uma parte desses de dinheiro para financiar os planos de saúde. O Medeiros aí conhece também esse fato, que ele está balançando a cabeça e confirma. Muito obrigado. E nós, então, procuramos os nossos representantes na CACI, eleitos e nomeados, e sugerimos que a Previ passasse a também patrocinar a empresa CACI, financiar a diferença da empresa CACI, porque, afinal de contas, era o nosso dinheiro. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que a CACI não tem capital. A CACI funciona como uma empresa administradora de consórcio. Tudo aquilo que a Previ paga sai do nosso plano de benefício. A mesma coisa acontece com a CACI. Somos nós que pagamos tudo isso. Então, eu propus aos colegas que, como a Previ estava ostentando superávit e superávit seguidos, e eu, que como deputado federal fui um dos legisladores que fez a lei, e a lei da Previdência Complementar considera tanto déficit como superávit e anomalias, a lei 6435 estabelece que se houver déficit por mais de 3 anos, tem que se apurar a responsabilidade dos gestores, porque a ocorrência do déficit pode significar má gestão, gestão temerária ou gestão fraudulenta. Então se faz o levantamento e se houver responsabilidades, apura-se a responsabilidade. Se houver superávit, isso pode significar que o fundo patrocinado está cobrando contribuições demais e subestimando o valor dos benefícios e faz a revisão dos planos. E a empresa Previ registra superávites consecutivos a partir de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 10 anos seguidos, ou seja, 3 vezes mais o prazo fixado pelo legislador para fazer isso. Então, por esse motivo, nós sugerimos a eles que a Previ passasse a fazer um convênio com a empresa CACI para suprir as deficiências da empresa CACI, porque isso me interessava, era o nosso dinheiro. E os colegas disseram não. Então, quando foi feita a emenda constitucional número 20, que foi a reforma da Previdência Social, que atingiu diretamente os fundos de pensão, sobretudo os fundos de pensão das estatais, na emenda constitucional número 20, o governo incluiu um artigo que dizia o seguinte, procurem só ver a emenda que você vai encontrar lá. Aqueles fundos de pensão
que mantêm convênios com planos de saúde e financiam esses planos de saúde podem continuar a manter esses convênios. Porém, aqueles que não mantêm esses convênios estão proibidos de fazê-lo. E aí nós lançamos mais uma vez. Em 2006, a situação da empresa Cassi estava ruim, o banco não recolhia corretamente as contribuições para a empresa Cassi. Quem já estava sustentando a empresa Cassi éramos nós, os aposentados, porque com as sucessivas reformas no quadro de pessoal, os nossos colegas, que antigamente, no antigo quadro de funcionários, ingressavam no Banco do Brasil enquanto jovens, eram submetidos a exame de saúde, enquanto jovens não tinham família e não davam gastos para a empresa Cassi. Depois, no novo quadro de pessoal, os colegas admitidos passaram a receber uma remuneração bastante pequena, insignificante, e passaram a ser admitidos colegas já com família constituída, alguns deles com 30, 40 anos de idade, já demandando assistência médica da empresa Cassi e contribuindo para ela sobre um salário menor. Os maiores contribuintes para a empresa Cassi são aqueles aposentados, os antigos aposentados que recebem um complemento de aposentadoria muito superior aos salários pagos aos empregados em atividade. Então, o Banco do Brasil se recusava a rever essa situação. Já atingiu 10 minutos? Então, em consequência desse fato, o Banco do Brasil não se mexia, foi feita a reforma estatutária, porque o Banco do Brasil, à época, tinha uma dívida de aproximadamente 500 milhões de reais com a empresa Cassi, certo? Beleza. Foi feita essa reforma, o Banco do Brasil assumiu o compromisso de pagar uma parte, pagou, não pagou direito, mas nós entendemos, na época, eu participava do conselho deliberativo da AFBB e apresentei uma proposta para que, considerando o mesmo raciocínio do Dr. Roberto Mohamed, com relação à reforma da Previ, que teria reaberto o prazo de prescrição, eu digo, a reforma de 1996 alterou radicalmente o estatuto da empresa Cassi, porque até a reforma de 2006, os associados não eram responsáveis pela cobertura de déficits, era o artigo 9º, se não me trai a memória, registrado pela empresa Cassi. Com a reforma estatutária de 2006, foi suprimido esse artigo, que se não me trai a memória era o artigo 9º, o artigo 19º, e nós passamos a ser responsáveis, e somos responsáveis até hoje, pela cobertura de eventual déficit registrado pela empresa Cassi. Então, interpretando tudo isso como uma reforma que mexia lá com a reforma de 1996 e reabria o prazo de prescrição, eu apresentei uma proposta para que a AFBB entrasse na Justiça do Trabalho com uma ação contra o Banco do Brasil, para que aqueles funcionários do banco em exercício na data da vigência da reforma estatutária de 1996 não sofressem as consequências da reforma estatutária de 1996 e continuassem desfrutando das vantagens do estatuto anterior a 1996. Foram aproximadamente 2 anos até que nós conseguimos finalmente iniciar essa ação que teve como advogado aqui o Dr. Wagner. Nós colaboramos na formulação dessa ação e essa ação foi iniciada aqui na 10ª Vara de Brasília e 14ª Vara de Brasília. E neste momento eu passo então a palavra para o Dr. Wagner para que ele exponha a situação do processo e a fase em que ele se encontra atualmente. E peço desculpas a vocês que me aluguei um pouco mais para que vocês tomassem conhecimento de todos os fatos que aconteceram a partir da modificação estatutária instituída em 1996 sob o patrocínio dos nossos colegas representantes sindicais.
Na realidade, doutor Rui, é o doutor Hugo que vai iniciar a abordagem da ação como assessor político da FPB e eu vou passar as informações sobre a conclusão e estágio do processo atualmente. Bom, senhores, como bem explanado pelo doutor Rui Brito, o escopo da ação, e como ele bem falou, ele tem a paternidade, né, de mais essa iniciativa que existe. A ação, só passar, tem essa finalidade, é uma ação civil pública, né, movida perante a Justiça do Trabalho. Só fazendo uma correção, é na 15ª Vara do Trabalho de Brasília, pois é a sede do Banco do Brasil. E a finalidade é essa, em síntese, que o banco seja responsável pelo fornecimento da assistência médica hospitalar a todos os seus funcionários, ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, em decorrência da obrigação resultante de contrato de trabalho, para os admitidos até 1º de julho de 96, data em que o Estatuto da CACI iniciou sua vigência. Passar. Bom, a sentença, do qual o Dr. Wagner vai tratar com muito maior profundidade, ela acolheu integralmente, né, aliás, acolheu em parte nossa pretensão, mas integralmente o escopo inicial do projeto, da ação, que era responsabilizar o Banco do Brasil. O teor da sentença é esse que enfim, em síntese, esse é o teor da sentença, que estabelece a condenação do Banco do Brasil a não aplicar a alteração contratual promovida a partir de 1º de julho de 96, pela qual foi transferido do Banco do Brasil para a CACI o encargo de fornecer assistência médica hospitalar ao universo de funcionários admitidos e aos seus quadros até aquela data. E 2, a nulidade da supressão do artigo 9º do Estatuto da CACI, que assegura que os associados não respondem direta ou subsidiariamente pelas obrigações da CACI, ainda condenar o Banco do Brasil a prestar a assistência médica hospitalar aos empregados ativos, aposentados, pensionistas e dependentes, diretos ou indiretos, admitidos no Banco do Brasil até 1º de julho de 96. Então esse era o escopo da ação. E, bom, podemos passar mais um. Foi interposto o recurso pelo Banco do Brasil e no tribunal, e do qual o Dr. Wagner vai tecer realmente maiores comentários, o tribunal acolheu de forma muito simples a alegação do banco de que haveria prescrição para essa alegação. Tá? Foi interposto o recurso e atualmente aguarda o desfecho final perante o Tribunal Superior do Trabalho. A minha colaboração como assessor da FPB era apenas trazer esse breve relato e quem é o autor intelectual da ação, junto com o Dr. Roberto, é o meu colega Wagner Guzmão, que vou passar a palavra aí para que ele possa melhor tecer comentários sobre a ação em si. Na realidade, a fundamentação dessa demanda, ela ostenta uma simplicidade invulgar, porque é uma fundamentação principiológica. Os funcionários do Banco do Brasil, admitidos antes do Estatuto de 96 da CACI, eles tinham uma promessa firmada pelo seu empregador no ato da contratação. Eu tenho alguns registros de publicação de editais de concurso para o Banco do Brasil, onde constava uma das vantagens, um dos atrativos, era assistência médica hospitalar para os funcionários. Isso, então, naturalmente, que sempre, antes de 96, sempre fez parte do contrato de trabalho. O que houve em 1996, a pretexto daquele fato histórico que o Dr. Rui destacou, de que precisava de mais autonomia, o que houve, na realidade, foi uma modificação prejudicial aos trabalhadores. E, senhores, direito de trabalho, e aí a gente está falando de uma relação trabalhista, empregado e Banco do Brasil, o direito de trabalho, desde a encíclica papal Rerum Novarum, passando pela Carta del Lavoro e todas as convenções internacionais da OIT, ele é orientado por princípios. E um dos principais é exatamente o princípio da proteção, que é o que denota a natureza tutelar do direito de trabalho. O princípio da proteção se divide em 3 regras. Né? A regra do indúbio para o operário, que se houver uma norma suscetível de diferentes interpretações, deve prevalecer a interpretação mais vantajosa para o trabalhador. O princípio da norma mais favorável, que se houver uma relação jurídica regida por diferentes normas,
a norma mais vantajosa deve prevalecer sobre todas as outras. Então, essa regra principiológica, ela promove, na verdade, ela dinamita a pirâmide de Kelsen, né, colocando no vértice superior da pirâmide a norma que for mais vantajosa ao trabalhador. E, afinal, a última regra que integra o princípio da proteção, eu disse que eram 3, é a regra da condição mais benéfica. E o que diz essa regra da condição mais benéfica, que é sedimentada nesse princípio? De que, uma vez instituída uma vantagem para os trabalhadores, essa vantagem não pode ser retirada, não pode ser reduzida, não pode ser objeto de modificação prejudicial aos trabalhadores. Essa é uma questão elementar. E, portanto, é exatamente por esse motivo que eu disse que a fundamentação é bastante simples. O Dr. Rui, quando me submeteu a essa consulta, essa proposta de mover uma ação responsabilizando o banco, nós identificamos desde logo a robustez dessa argumentação que ele nos apresentou, porque, na verdade, é uma questão elementar de direito do trabalho. E por isso é que nós movemos uma ação civil pública, ou seja, é um mecanismo de defesa meta-individual que objetiva defender o direito de toda essa coletividade atingida. A ação civil pública teve como autora não só a FDB, é importante registrar que um dos autores da ação também é o Sindicato dos Bancários da Bahia, que fez exatamente uma parceria com a FDB para que essa ação se tornasse viável, porque nós temíamos um questionamento, como a Justiça do Trabalho ela tem apreciado ações civis públicas de muito pouco tempo para cá. A própria ação civil pública é um instrumento relativamente novo, foi instituído em 1985, isso para a direita há pouco tempo, né? E é inspirado na class action do direito americano. E a ação civil pública ela só pode ser ajuizada por determinados entes enumerados pela Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. E nós temíamos, entre esses entes tem o sindicato, nós temíamos que fosse questionada a legitimidade da associação para o ajuizamento de uma ação civil pública trabalhista, né? Então nós, por uma questão de cautela, pedimos a participação do sindicato, que prontamente concordou, e, portanto, há um litisconsórcio ativo, o Sindicato dos Bancários da Bahia e a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. Na ação, o que se pedia era a prevalência da condição benéfica instituída no ato da admissão desses trabalhadores, desses empregados admitidos antes de 96. E a base qual é? Meus caros, esse princípio da proteção através da regra da condição mais benéfica, ele de tão relevante que é, olha que princípio não precisa estar positivado na lei, mas de tão relevante que ele foi positivado no artigo 468 da CLT, que diz que as alterações contratuais só são válidas quando decorrerem do mútuo consentimento, mas ainda assim, desde que não resulte prejuízo direto ou indireto ao trabalhador, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. É mais ou menos essa a redação do 468, e na realidade esse foi o fundamento cardeal da ação civil pública que nós intentamos. Na primeira instância, a defesa do banco apresentada lá na ação civil pública foi no sentido de que o banco nunca garantiu assistência médica hospitalar. E, na verdade, sempre foi prestada pela CACI. Argumento absolutamente falso, né? E que, aliás, nega a história do banco. É uma negação à própria história do banco. Mas, enfim, esse foi o argumento. Como foi a sentença de primeiro grau? A sentença de primeiro grau acolheu, o doutor Hugo salientou que não foi integral o acolhimento, a procedência foi parcial, porque não foram deferidos honorários de sucumbência, só. Então, na realidade, tudo que se pediu na ação em relação à responsabilidade do banco com aqueles funcionários admitidos antes do Estatuto de 96 da CACI, tudo aquilo foi acolhido. Tudo, absolutamente tudo. E houve um recurso à segunda instância, um recurso ordinário que suscitou, na verdade isso tinha sido suscitado na defesa e foi reforçado no recurso, suscitou prescrição do direito. A prescrição, aliás, ela foi analisada na sentença de primeiro grau. E qual foi o fundamento utilizado pela sentença de primeiro grau para rechaçar a prescrição suscitada pelo banco? De que direito coletivo não prescreve. Não há como atribuir o efeito prescricional, o perecimento que a prescrição oportuniza, para um direito coletivo, porque o direito coletivo ele não pode ser defendido por cada indivíduo. Nenhum indivíduo poderia ajuizar uma ação coletiva com o objetivo de ter uma sentença que tivesse esse efeito, que nós chamamos tecnicamente de efeito erga omnes, né? Estou falando agora especificamente para quem não é da área jurídica, ou seja, uma sentença que vai atingir a todos, né? Esse é o efeito erga omnes que a ação civil pública tem. Nenhum indivíduo
teria legitimidade para propor essa ação. Só a entidade de classe é que tem essa legitimidade. Portanto, não há que se aplicar a prescrição para penalizar o indivíduo, porque a prescrição, além de estabilizar as relações sociais, ela não deixa de ser uma consequência danosa para aquele que fica inerte diante da ofensa ao seu próprio direito, correto? Então, se não havia como cada indivíduo reagir numa ação coletiva porque não tem legitimidade, também não se pode atribuir à associação essa prescrição, porque, na realidade, o direito coletivo ele é, por natureza, imprescritível. Há inúmeras manifestações doutrinárias nessa direção. A sentença de primeiro grau, então, rejeitou a prescrição e julgou procedente, como eu falei. Houve recurso ao TRT daqui da 10ª região e, numa decisão absolutamente lacônica, aplica-se a prescrição. O argumento do acórdão do Tribunal Regional daqui, de Brasília, ele se assentou na direção de que a associação, ou sindicato, ou qualquer outro órgão de classe, teria um prazo prescricional de 2 anos, prazo prescricional trabalhista, portanto, a contar de 96. Só teria que ter ajuizado essa ação civil pública até 1998, na visão expressada pelo acórdão do Tribunal daqui da 10ª região. Nós recorremos, interpusemos recurso de revista, e esse recurso de revista está, nesse momento, concluso a ministra Cátia Arruda, ministra recém-possada aqui pelo TST, deve ter um ano e meio no máximo de nomeação, e ela está responsável pela relatoria, então, desse recurso de revista que subiu pela via do agravo de instrumento. É evidente que houve negativa de seguimento aqui no âmbito da presidência do TRT, como ocorre mesmo com a maioria dos recursos de revista. Isso aí não nos assusta nem nos abate. A questão é que a prescrição vai ser apreciada agora, né, a iminência de julgamento desse processo. Eu acredito ainda que esse julgamento deva ocorrer, se não nesse primeiro semestre de 2013, mais tardar no segundo semestre, porque há uma urgência, há uma importância nessa decisão e na medida em que vai afetar inúmeras famílias. Né? A gente não está falando só do funcionário, a gente está falando da responsabilidade do banco com a prestação da assistência médica hospitalar aos funcionários e aos familiares de funcionários. Então, uma parcela relevante da sociedade está envolvida, está defendida nessa ação civil pública cujo julgamento se aproxima. Então é essa a perspectiva hoje. Nós estamos esperançosos. A ministra Cátia Arruda, qualquer um tem a possibilidade de verificar o currículo dela na página do TST, e era advogada de sindicato, enfim, tem um histórico que sinaliza favoravelmente, mas naturalmente que não dá para garantir absolutamente nada em decisão judicial, né? E esperamos, portanto, poder compartilhar aqui de notícias alvissareiras em breve. Bom, nós vamos abrir, então, as perguntas para aqueles que desejarem fazer. A companheira Isamusa vai orientar e coordenar essas inscrições, mas antes disso eu queria fazer uma observação. O nome da ministra, a ministra Cátia Arruda, e nós precisamos da cooperação de todas as associações. Em primeiro lugar, precisamos levantar de onde vem a ministra Cátia Arruda. Quais as entidades que poderão exercer em nosso nome condição de atenção a essa ministra para que ela julgue favoravelmente o nosso pleito. Em segundo lugar, nós devemos ficar atentos para o volume dessa ação, o volume de dinheiro que representará para o Banco do Brasil, e deveremos nos preparar desde logo para contestar qualquer levantamento, qualquer argumentação que seja feita pelo Banco do Brasil. Por quê? Porque nessas duas reformas, da CACI e da Previ, o Banco do Brasil ganhou dezenas de bilhões de reais. Então, se nós tivermos êxito nesta ação e o Banco do Brasil voltar a ser responsável pela prestação da assistência médica hospitalar, nós resolveremos de vez esse problema da empresa CACI. E sem praticamente ônus para o Banco do Brasil, porque só o que ele ganhou nessas duas reformas da empresa CACI e da Previ
não chega a representar nem 1% do gasto que ele tiver com essa medida corretiva e saneadora da violação dos nossos direitos. Só para que vocês tenham uma ideia, um levantamento incompleto que nós fizemos do dinheiro que o Banco do Brasil já se utilizou ilegalmente da Previ a partir de 1996, incompleto, repito, rigorosamente, é equivalente ao patrimônio líquido do Banco do Brasil apurado no balanço do exercício de 2011 e 2012, que era de 54 bilhões de reais. Foi bem, o Banco do Brasil já levou da CACI 54 bilhões, ou seja, muito mais do que isso, da Previ, que é 54 bilhões e pouco, de maneira que ele pode acolher folga qualquer aumento de gasto que ele tiver com essa consequência. Isso seria corrigido uma injustiça histórica e uma violação histórica do nosso direito. Então, como era isso? Eu me inscrevi pela primeira vez no fórum para fazer uma pergunta. E a minha pergunta talvez seja a expectativa de muita gente que vai assistir esse fórum através dos vídeos e talvez alguns colegas. Qual o efeito prático de uma vitória nossa? O que significa para a CACI se a gente consegue uma vitória nesse sentido? Qual o efeito prático? Esse déficit atual da CACI pode ser revertido com uma decisão dessa, por exemplo? Na realidade, o que se pretende na ação é impor ao banco uma obrigação de fazer, a obrigação de emprestar assistência médica hospitalar. Óbvio que o banco não tem como fazê-lo diretamente, é uma instituição financeira, não é uma operadora de assistência médica hospitalar. Então, que o faça, ou por intermediação da própria CACI, mas aí se responsabilizando financeiramente, tem que dar lastro para que a CACI consiga manter sem ônus nenhum os funcionários admitidos antes de 96, nenhum, repito, sem coparticipação, sem nenhum ônus para os funcionários admitidos antes de 96, assistência plena, tanto quanto era antes de 1996. É uma obrigação de fazer, cujo descumprimento ensejaria uma multa diária, por caso que deixasse de ser atendido. Tá certo? Trabalho aqui, A Isa fez a pergunta que eu ia fazer, Isa, mas eu vou aprofundar um pouquinho. Então, eu tenho outra. que é muito, também eu acho que seja muito técnica. É assim, o que está em julgamento agora no TST, não é isso? TST, o recurso, ele diz respeito apenas à prescrição, os demais pedidos já estão concedidos, então, vencido esse aspecto aí da prescrição, que tomara que seja favorável para nós, os demais aspectos estão atendidos. Uma pergunta, a outra é um complemento com relação à pergunta da Isa, já a sua resposta, dos efeitos. Até 96, antes da reforma, nós pagávamos, como foi dito aqui pelo colega Rui, que a história viva de tudo isso que ocorre em Previca, assim, né, Rui? Doutor Rui, né? É a prova viva de tudo isso. Nós pagávamos 1,5% e o banco pagava 1,5%. Peraí, era 1,5% contra 3%, né? Tá, era 1 para 2, era igual a Previ. E a paridade, que foi outra coisa também da reforma, né? Então, digo o seguinte, a resposta que eu entendi da Isa é que o efeito prático disso seria o banco prestar assistência a esse público até 96 sem ônus. Ou a gente teria que continuar pagando, se tornasse efeito o Estatuto de 96, se nós não continuaríamos pagando, recolhendo para a CACI 1,5% e o banco não seria isso? Então, é só para complementar aquilo que a Isa disse e na sua resposta, né? A resposta que deu é que o banco assumiria todo o ônus da CACI para a nossa saúde. Mas antes, a gente já pagava 1,5% e o banco 3%. Né? Essas duas perguntas eu queria mais esclarecimento. A primeira pergunta é se a prescrição é o único ponto discutido no recurso de revista. Na verdade, o que aconteceu? Na sentença de primeiro grau, rechaçou a prescrição e acolheu os pedidos. No segundo grau, foi reformada a sentença para aplicar a prescrição e, naturalmente, o tribunal da 10ª região, o tribunal regional,
nem adentrou o que a gente chama de núcleo do mérito. Aceitou. A prescrição é mérito, mas ela antecede, é uma prejudicial. Então, na realidade, se o TST afastar a prescrição, o normal é que determine a baixa dos autos para o TRT apreciar o núcleo do mérito, afastado o óbice prescricional pronunciado na segunda instância. Esse é o normal. Ainda vai ter outro passo ainda. Isso, exato. E a segunda pergunta é sobre a contribuição. Não, seria restabelecer os critérios vigentes antes do Estatuto de 96. É isso. São as contribuições. Gilberto. Eu queria fazer uma pergunta assim, jurídica. Essa questão da prescrição. O direito do trabalho, que tem uma atenção especial ao trabalhador, essa prescrição de 2 anos é irremovível. Por exemplo, foi criada a CACI e eu faço até uma comparação com o Prêmio 7 na Previ, tá? Em que eu de imediato posso não cobrar, mas havendo um fato, um sinistro, um fato adverso, eu posso, então, cobrar aquela responsabilidade. Então, seria até um outro foco. Em vez de... Porque a sentença diz que para o banco imediatamente fazer essa prestação assistencial. Eu perguntaria se, eu considerando que a lesão não foi feita, e que no dia em que faltar a CACI, se haveria possibilidade de eu recorrer e buscar aquela responsabilidade primeira, antes de 96? Na verdade, esse foi o motivo pelo qual nós orientamos no sentido da utilização da ação civil pública. É exatamente essa a razão. Existe sim a possibilidade de demandas individuais diante de lesões concretas que venham a ocorrer. A ação civil pública, ainda que se mantenha essa decisão de pronúncia de prescrição, ela não induz a coisa julgada desfavorável aos indivíduos. Daí porque é um instrumento extremamente vantajoso. Quer dizer, é uma tentativa de obtenção da resguarda de um direito no plano coletivo, mas se porventura esse objetivo não for alcançado, nada impede que indivíduos ajuizem suas demandas isoladamente e que obtenham até decisões em sentido contrário a essa da ação civil pública. Verificada a lesão concreta. Agora, quanto à prescrição, doutor Gilberto, a questão é a seguinte: a prescrição de 2 anos, ela é aplicável ao trabalhador individual, tá? Desculpe a redundância, a partir da extinção do contrato de trabalho. É isso o que reza o artigo 7º, inciso 29 da Constituição e o artigo 11 da CLT. É lá que está isso. E essa prescrição de 2 anos, uma vez ajuizada a ação no biênio seguinte à extinção contratual, é possível ao empregado receber os créditos dos últimos 5 anos, contados retroativamente da data do ajuizamento da ação. Mas essa prescrição ela não é aplicável a direitos coletivos, porque o direito coletivo, como eu disse, ele só pode ser defendido por entidades de classe. E o indivíduo não pode ser punido porque a entidade de classe, digamos, demorou para detectar a lesão ao direito, ou porque a entidade de classe precisou ser provocada para tomar essa iniciativa. Ele não pode ser punido por isso, né? Porque não seria razoável proporcionar o perecimento de um direito individual que coletivamente só pode ser defendido por um terceiro, que é a entidade sindical, que é a associação, são as entidades citadas pela Lei 7347 de 85, no artigo 5º, especificamente. Então, por isso é que a posição doutrinária é predominante e também jurisprudencial. Jurisprudencial parca, porque não tem muita decisão sobre isso. Até aceito contribuições, viu? Quem, porventura, conseguir garimpar decisões de tribunais regionais outros, no sentido que eu estou apontando aqui, da imprescritibilidade de direitos coletivos ou meta-individuais, por favor, encaminhe à federação, porque toda a pesquisa que nós fizemos, nós encontramos pouquíssimas decisões que naturalmente foram utilizadas, inclusive no recurso de revista. O recurso de revista ele é lastreado tanto na ofensa à disposição de lei da Constituição, quanto na divergência jurisprudencial específica. E o que eu disse é o seguinte:
essa natureza de direito coletivo ou meta individual não é passível de prescrição, a mesma prescrição trabalhista que é aplicável àquele empregado que se desliga do empregador. Mas ainda que assim não fosse, ainda teve um fato que é importante e que foi destacado na ação civil pública. Em 2006, o Banco do Brasil, em comunicação oficial, disse que não se responsabilizava por assistência médica hospitalar de empregados aposentados, que a responsabilidade dele era exclusivamente voltada aos funcionários da ativa, que a integridade física apenas dos funcionários da ativa era o que interessava ao Banco do Brasil. Então, essa manifestação oficial ocorreu em 2006 e, naturalmente, ainda que aplicável fosse a prescrição que se deseja aplicar, seria a partir de 2006. Como a ação foi intentada em 2009, estaria dentro daqueles 5 anos, né, que são impostos pelo artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Então vejam que qualquer que seja o prisma pelo qual se olhe para essa questão, a gente chega à conclusão de que está, com todo respeito, equivocada a deliberação do Tribunal Regional da 10ª Região de aplicar a prescrição ao direito coletivo. Mais alguma pergunta?